eu descobri qual é a fruta de Mu e ela vai te surpreender, porque em One Piece existem algumas Akumas no Mi que são a variação de outras frutas como uma espécie de evolução de alguns poderes. Por exemplo, a fruta do fogo existe a fruta do magma, e a do quilo tem a da tonelada, mas temos algumas frutas que são inimigas naturais de algumas outras. Por exemplo, a Akuma no Mi do Luffy, que anula os poderes da fruta do Enel. E temos também a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão, que anula os poderes de todas as Akuma no Mi quando o seu usuário é tocado. Eu achava que ela poderia ser a predadora de todas as frutas, mas depois de algumas pistas deixadas no último capítulo, eu vejo que chegou uma fruta que, além de ser a evolução da escuridão, ela é uma predadora natural de todas as Akumas no Mi. E eu vou te revelar tudo sobre ela agora, nesse vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime, e esse é um canal para quem gosta de teorias de One Piece, hein? E não é teoria furada, eu já vou te avisando, só nesse mês já foram 4 teorias confirmadas que eu já tinha feito nos vídeos anteriores. Se quiser conferir, eu deixo no final desse vídeo. Eu já tinha falado que Nefertari Lily tinha ajudado a espalhar os poneglyphs, que Mu não era Nefertari Lily, que o Sabo poderia ter enfrentado os Goroseis e que novos serafins iriam aparecer porque o Oda deixou detalhes lá em Egghead. Depois desse vídeo, vai lá e dá uma conferida neles. E para ficar informado de teorias sobre One Piece, se inscreve no canal e manda aquele like. E meta para esse vídeo 20 likes. E agora bora para essa teoria. Será que vamos acertar outras? Durante o último capítulo de One Piece, Imu, em um diálogo com os Goroseis, revelou o nome do objeto que destruiu Lulusia, a Mother Flame. E para minha surpresa, eu creio que para sua surpresa também, foi saber que se tratava de uma das invenções do Dr. Vegapunk. Eu quase não acreditei. Eu achava que o objeto utilizado para aniquilar Lulusia era a arma ancestral Uranus que estava em posse do governo mundial, mas depois dessa quebra de expectativa, eu comecei a tentar achar um caminho do que possa ser a Mother Flame, e você vai se surpreender porque basicamente o que move ela é algo ligado à Akuma no Mi de Imu-sama, e eu peço que você também não descarte a possibilidade de Imu ser Uranus, porque eu não deixo de acreditar que Imu é o controlador de Uranus pelo fato que as armas ancestrais que vimos até agora são como uma espécie de piloto ou controladores. Não são armas em si. Nomear elas como armas foi usado pelo governo mundial para poder silenciar e colocar medo em qualquer um que ouse buscar informações sobre ela, colocando um nome desses, demonizando qualquer um que busque algo sobre a sua função ou a sua origem, mas temos algumas pistas de como pode ser o funcionamento delas. Porque a princesa Shirahoshi ou Poseidon, ela se comunica com os reis dos mares e tem a sua, digamos, carruagem Noah. Já eu acho que a mesma coisa se aplica ao Momonosuke. Da mesma maneira que ele controla e dá ordens para Zunisha, eu acho que a sua carruagem está abaixo de Wano. E assim como a Shirahoshi e Momonosuke, Eiichiro Oda vai usar a mesma linha de pensamento para Uranus, que, na minha opinião, é Imu. E os seres que ela se comunica podem ser dragões ou qualquer criatura alada. Porque você já parou para pensar por que os Terubitos se autodenominam como dragões celestiais e por que também em Punk Hazard o governo mundial estava tentando recriar dragões? E aquele dragão que vimos os Chapéus de Palhas enfrentar, se eu não me engano, era o 13º dragão. E hoje sabemos que isso é uma forma do Vegapunk catalogar as suas invenções. Ou seja, pela lógica, tem mais 12 dragões por aí, mas sabendo que Punk Hazard foi abandonada, eu acho que os dragões que deram certo podem estar em outro lugar, mas porque eu comecei o assunto falando da Akuma no Mi de Imu e agora estou falando de dragões? Porque está tudo conectado. Desde a fruta de Imu até a Mother Flame e os dragões que eram experimentos em Punk Hazard. Eu tenho uma teoria de que a Akuma no Mi de Imu é algo primordial, uma coisa que não vemos, mas está em tudo, se encaixando dentro do aspecto de ser
a natureza de todas as coisas. E eu acho que a Akuma no Mi de Mu é da energia escura. Eiichiro Oda pode ter pego a energia escura e ter usado ela para ser a fruta de Mu-sama, porque para quem não conhece o conceito da energia escura, ela é a explicação por que o universo está se expandindo. A ideia de energia escura nasceu como uma proposta de algo que agiria contra a gravidade, ou seja, enquanto a gravidade atuaria de forma atrativa, a energia escura atuaria de forma a repelir. A energia escura também compõe aproximadamente 70% do universo, mas não se sabe muito sobre a natureza dela. Eu acho que o Oda pegou esse conceito e usou dentro da sua obra, colocando ela como a mãe natureza de todas as coisas. Por isso que eu falei anteriormente que é algo que não vimos, mas está lá. Já é dito que ela compõe 70% do universo aqui no nosso mundo. Ela se encaixaria dentro da descrição de mãe de todas as coisas, já que mais da metade da composição do universo tem uma parte dela. Eu tenho uma outra teoria de qual é o combustível da Mother Flame, que veio a partir dos poderes da energia escura. A Mother Flame foi criada pelo Dr. Vegapunk, como eu disse no início do vídeo, mas eu e você sabemos que as tecnologias que o Vegapunk criou foi basicamente feitas através de engenharia reversa de materiais do reino antigo, a partir do robô gigante que invadiu Reverie há 200 anos atrás. Eu já acho que a energia usada para movimentar a Mother Flame é diferente. Eu acho que Imu, tendo o poder da energia escura, ele poderia usar a matéria escura para dar ignição à máquina. E a máquina criada pelo Vegapunk foi uma réplica do que seria a carruagem de Imu do século perdido, porque eu estou me referindo a ela como uma carruagem. Lembra do exemplo que dei no início do vídeo? Da mesma maneira que as outras armas ancestrais têm seres sendo controlados por ela e cada um tem a sua carruagem, o Oda pode aplicar aqui o mesmo conceito. E Shirahoshi tem os Reis dos Mares e a Arca Noa. Momonosuke tem Zunisha e algo que está no fundo de um ano. E Imu pode ter criaturas aladas que podem ser dragões. Eu acharia muito maneiro que, abaixo da floresta de Mary Joyce, já que é uma floresta artificial, eu não sei se você sabe, mas essa informação foi dada no início da Reverie, quando a família da Shirahoshi chegou na Terra Sagrada. Imagina só, tem um mega dragão adormecido desde o século perdido debaixo da floresta, da mesma maneira que Shirahoshi tem Noa, Momonosuke tem algo que está abaixo de Wano, a Mother Flame é a carruagem de Imu. Já pensou que viagem? Deixa aí o seu comentário, eu gostaria de saber a sua opinião. A matéria escura sendo o combustível da Mother Flame seria legal demais, e eu tenho uma teoria aqui de que da mesma maneira que a Mother Flame usa a matéria escura para se mover, o robô que subiu a headline pode usar também o poder do Deus do Sol, Nika, para se mover. Seria basicamente uma luta de luz versus escuridão durante o século perdido, mas pelo visto a escuridão venceu e o reino antigo ficou sem gasolina. E pode ter sido isso um momento crucial para a derrota deles. Além de perder o seu líder, também ficaram sem a energia principal deles. Eu vejo que ficou uma dúvida na fandom quando foi revelado que essa arma foi uma criação do Vegapunk, já que essa arma é uma arma recente, então não foi ela que destruiu God Valley. Eu também acho que não pode ter sido ela mesma, mas a anterior que o governo mundial deixou para o Vegapunk estudar e replicar. Vegapunk, ao criá-la, não achou que estava fazendo algo ruim, pois o que poderia mover ela era algo além da sua compreensão, igual o robô que subiu a headline. Eu acharia bem legal o Oda usar a matéria escura como combustível dela, pelo fato de que em alguns filmes de ficção como Star Trek, esse é o combustível que move as naves. Você conhece alguma outra obra que use matéria escura como combustível? Deixa aí o seu comentário. Porque, na minha opinião, a Akuma no Mi de Imu sendo da energia escura, colocaria ele no patamar acima da Akuma no Mi do Barba Negra, pelo que eu vejo a Akuma no Mi de Imu sendo a evolução da fruta do Barba Negra, só que com alguns upgrades, aonde ele se torna o vazio. E isso responderia
uma das maneiras de como o Imu se comunica na terceira pessoa, se referindo como Mu, o vazio, aonde nem mesmo a escuridão pode sugar ele pela ausência da luz. E da mesma maneira que a Akuma no Mi do Barba Negra anula os poderes, a do Imu também pode anular os poderes do usuário. Isso explicaria o porquê o Sabo tomou tanto dano dele, a ponto de vermos ele todo arrebentado com um golpe que, na minha opinião, foi um golpe de Imu que, através desse golpe, ele anulou os poderes da Mera Mera. Assim como o Barba Negra fez com o Ace ou contra o Luffy, o Oda sutilmente nos seus detalhes, da mesma maneira que o Sabo fica com os olhos brancos nesse quadro do mangá, o Luffy ficou com os olhos brancos no anime. Eu acredito que pode ter passado batido para acharmos que é uma forma do Oda colocar que foi um dano muito alto, mas conhecendo ele, eu vejo que isso é uma das sutilezas dele, para que no final de quando isso for revelado, nós chamarmos ele de gênio. A Akuma no Mi de Imu, na minha opinião, foi a primeira Akuma no Mi a ser criada. Ela deve ser uma espécie de Akuma no Mi primordial. Eu gosto de uma teoria de quem usa muito ela, é o Evandro Fusari do canal Mangake. Eu acho meio difícil vocês não conhecerem ele e a sua teoria. Mas para exemplificar melhor, eu vou contar um pouco dela aqui. Segundo ele, a Hito Hito no Mi pode ter nascido depois da árvore das Akumas no Mi terem sido cortada, nascendo a Hito Hito no Mi, Deus do Sol Nika, da seiva do sangue da própria árvore. Eu gosto de pensar nessa hipótese, também casaria demais com essa linha da teoria da Akuma no Mi da energia escura. Porque assim ela teria sido a primeira e por último a do Deus do Sol Nika, a partir da seiva da árvore das Akumas no Mi. E continuaríamos nessa luta de bem contra o mal, de luz contra as trevas, de início contra o fim. Dá para usar isso de várias formas. Mas para deixar claro o que foi dito no vídeo, eu peço que você peça para São Canelas canonizar essas teorias que foram ditas aqui nesse vídeo, que a Mother Flame é movida pela matéria escura, que a Akuma no Mi de Imu é da energia escura e, aliás, para você ela se encaixaria em qual descrição? Paramécia ou Logia? Ou também ela pode ser uma paramécia especial? Você decide então. Se você gosta de teorias, se inscreve aqui no canal, manda aquele like e vamos ficar no aguardo de São Canelas dar uma moral para poder canonizar essas teorias. Mas por enquanto ele não canoniza, se inscreve no canal para não perder nada. Deixa seu like e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e fui!